Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e hoje vamos apresentar o segundo episódio dedicado ao tema ambiental. A cada dia temos mais informações, temos mais tecnologias direcionadas à preservação do meio ambiente. E o caminho é simples. Cada empresa, cada pessoa, cada grupo precisa fazer sua parte. E o Rio Ônibus e as empresas de ônibus da cidade do Rio de Janeiro e também da região metropolitana fazem a sua. Por isso, nosso convidado hoje é um colaborador de grande importância quando a gente fala de mobilidade urbana sustentável. É o responsável pela coordenação de projetos prioritários dentro das empresas. Guilherme Wilson, gerente de planejamento e controle da FETransport, engenheiro mecânico pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em planejamento energético e meio ambiente pelo COP-UFRJ e pós-graduado em direito ambiental pela UERJ. Um belíssimo currículo que muito orgulha o setor de ônibus e reforça a nossa atenção, o nosso cuidado com essa pauta. Guilherme, seja muito bem-vindo. Uma alegria poder conversar com você e trazer para os nossos ouvintes um pouco de informação sobre aquilo que nós fazemos internamente e quase ninguém sabe. O que nós fazemos para colocar os ônibus na rua com esse cuidado com o meio ambiente, com a sustentabilidade. Eu te agradeço aí pela participação. Paulo, eu que agradeço muito aí poder bater esse papo aí com vocês. Também parabenizo essa iniciativa aí da gente tentar comunicar nessas ações tão importantes que são feitas. Como você falou, às vezes a população não tem ideia dos recursos que estão envolvidos, né, do esforço, da articulação institucional e técnica, né, para promover um transporte com mais sustentabilidade aqui no Rio. Isso há décadas, isso não é uma coisa recente, isso já vem de pelo menos uns 20 anos para cá, né? É isso. Então, eu começo te perguntando aquela pergunta bem básica. Que ações ambientais o nosso setor tem feito aí na área de controle de emissão de poluentes? Uma grande preocupação, a gente vê aí toda hora as pessoas falando sobre a questão do efeito estufa, sobre a mudança no clima, esses problemas todos, e como isso tem afetado aí o mundo todo. Então, no nosso caso específico, que ações a gente tem empreendido? Paulo, o Rio foi e ainda é referência nesse tema de sustentabilidade no transporte. Tá? Isso eu posso te dizer porque eu cheguei aqui em 2003 e já haviam ações bem significativas e nós assumimos uma liderança nessa parte, principalmente no controle de emissão de poluentes. Tá? Na década de 80, né, muitos ouvintes vão se lembrar disso, nós tínhamos no Brasil como um todo, o Rio não fugia essa regra, problemas com emissão de poluentes de veículos diesel. Era muito comum você ver um ônibus na década de 80 soltando aquela fumaça negra, né? aquela evidência de que havia ali um problema ambiental ali, generalizado. E caminhões também, né? Então, na década de 90, foi criado pelo Estado, aqui no Estado do Rio de Janeiro, com o Rio Ônibus e os outros sindicatos da região metropolitana, foi criado o maior programa de controle de emissões do país. Pouca gente sabe que isso nasceu aqui no Rio de Janeiro, chamado de Programa Economizar, em parceria com a Petrobras e o Ministério de Minas e Energia. E de lá para cá, de 97, na verdade, todos os ônibus do Estado do Rio de Janeiro, hoje são mais de 18 mil ônibus, que são avaliados no mínimo 3 vezes por ano no que tange aos níveis de emissão que estão saindo ali no escapamento. Isso não acontece em nenhum estado da federação, nenhuma outra unidade da federação. Só no estado do Rio de Janeiro, todos os veículos são avaliados, porque esse programa ele se iniciou lá atrás e ele tem sido mantido, mesmo nesses períodos de crise, né, que nós estamos passando. Então, foi unificado o controle de emissão com eficiência de uso, né, do uso racional, que a gente chama de gestão do uso racional do óleo diesel dentro das garagens, para se garantir uma queima completa e uma eficiência energética que traz retorno, sim, para o sistema, porque
diminui o desperdício, mas principalmente reduz a emissão lá na ponta. Tá? Então, assim, esses programas estão de pé, toda a frota continua sendo medida. Para a gente ter uma ideia de resultado, no município do Rio de Janeiro, especificamente, nós estamos com 99%, 99% da frota aprovada nos testes de emissão. Isso durante um ano inteiro. São os dados de 2020 que eu estou trazendo para você. 99%, então a gente pode dizer que a frota é praticamente toda. Então Exatamente. não Esse existe 1%, mais... Não, esse desculpa. 1%, Paulo, desculpa, esse 1% é naturalmente aquele veículo que nós precisamos identificar com Sim. alguma dificuldade, com algum problema que precisa ser feita a manutenção, não que não seja feita, mas precisa ser reavaliado. Às vezes é um filtro, às vezes é um sistema de injeção, tá? Mas isso é absolutamente aceitável e esse veículo que é encontrado em não conformidade, ele recolhe a garagem e ele é corrigido pelas áreas de manutenção. Então, você fez uma referência aí ao passado. Eu me lembro bem, o pessoal brincava, falava que o ônibus era movido a lenha ou movido a carvão por conta da emissão daquela fumaça negra. Você estava, às vezes, até parado na calçada esperando o ônibus. Quando o ônibus arrancava, vinha aquela baforada em cima que você não conseguia respirar, ficava com aquele cheiro de fumaça. Isso realmente não se nota mais nos ônibus aí esse tempo todo. E uma outra pergunta, porque as pessoas falam muito sobre tecnologias alternativas, sobre a questão do uso de outros combustíveis, do etanol, a questão do ônibus elétrico, que volta e meia vem a discussão, vem à baila. O setor já tentou trabalhar com essas tecnologias alternativas? O Paulo já tentou, ainda usa, sempre esteve na vanguarda desse tipo de iniciativa. A gente se lembra bem, e muitos podem até achar que foi por acaso, mas o Rio de Janeiro foi a sede da Conferência Mundial de Meio Ambiente mais importante que já ocorreu, que foi em 92, né? A gente se lembra, o Rio de Janeiro sediou A Eco né, 92. as Nações Unidas, a Eco 92. Naquela época, o Rio já era referência em termos de uma frota muito nova, né, de uma frota que era uma frota mais limpa, mais nova do que o restante do país. Naquele momento já estavam sendo usados e foram utilizados 150 ônibus a gás natural. Nenhum outro lugar do Brasil tinha uma frota tão grande de veículos assim, né? E desde essa época, né, já na década de 80 já se usava, procurava-se usar combustíveis alternativos, mas da década de 90 para cá, todas as alternativas existentes no Brasil e no mundo, importante dizer, seja ônibus a etanol, seja ônibus híbrido, seja ônibus elétrico, 100% elétricos, ônibus a gás de todas as tecnologias, o diesel de cana, que foi uma iniciativa que faltou foi financiamento para ela, mas foi totalmente testada aqui no Rio de Janeiro, inclusive nos veículos articulados do BRT por mais de um ano, né, uma frota bem expressiva. Sim. O biodiesel foi o maior programa de uso de biodiesel do país, começou no Rio de Janeiro, com 3.500 ônibus. Nenhum outro ônibus usava biodiesel no país. Hoje, a frota do país inteiro usa 12% de mistura. Mas pouco se lembra que isso começou aqui no Rio. Tanto os testes em parceria com a Agência Nacional de Petróleo e com a Agência Estadual de Meio Ambiente, a antiga FEMA, hoje é o INEA, né, Instituto de Meio Ambiente aqui do Estado. Todos esses programas eles vingaram aqui, eles foram replicados país afora, né? Infelizmente, hoje nós estamos passando por uma crise sem precedentes, mas quem é do setor, quem conhece, sabe, né, que sempre houve aqui uma iniciativa muito forte em parceria com as montadoras e com as agências reguladoras, né, para que toda a tecnologia pudesse ser avaliada, testada e apresentada ao poder concedente como uma alternativa, né? E eu até deixo aqui essa mensagem que no site da Federação, da FETransport, existe uma publicação lá que se tornou referência no país, que é a matriz energética do transporte. Foi feito em parceria com uma universidade aqui do Rio, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ali estão comparadas todas as tecnologias disponíveis e existentes do ponto de vista de custo e do ponto de vista de impacto
no meio ambiente. Tá, e a gente olhando um pouco então para o futuro, a gente falou um pouco da nossa história, você colocou bem, pontuou bem essa questão da crise que nós vivemos hoje, que dificulta novos investimentos. Você falou da frota do Rio de Janeiro, que era a frota mais nova do país. Hoje, infelizmente, já caminha para ser uma das mais velhas, porque não há condição das empresas estarem investindo na sua renovação. A gente enfrenta essa série de dificuldades. Mas olhando para frente e na esperança de que tudo isso seja superado, quais as oportunidades que você enxerga, quais as alternativas que são mais interessantes para que a gente possa melhorar ainda mais os sistemas de transporte em termos de meio ambiente e de sustentabilidade? Que tipo de tecnologia hoje está mais em pauta, que você acha que a gente poderia empregar aqui, e sempre pensando até nessa questão da melhoria da mobilidade urbana e na questão da redução do custo para o usuário, porque muitas tecnologias, a gente vê o carro elétrico, por exemplo, é uma tecnologia aí sensacional, só que ainda está muito cara, né? A sua implantação não é acessível para a população de modo geral. Em termos do transporte coletivo aí por ônibus, que é o nosso caso, como você enxerga isso? Paulo, eu vou aproveitar essa tua pergunta, que você está olhando para o futuro, eu acho que é para lá que a gente tem que olhar mesmo, e deixar aqui uma palavra de ordem, que eu acho que é a palavra que é mais mal entendida quando se fala de meio ambiente, que é a sustentabilidade. Porque a sustentabilidade, como palavra, como sentido, ela fala daquilo que é sustentável, daquilo que se mantém e pode se manter no longo prazo. Não adianta nós imaginarmos uma solução hoje que a gente implante, que daqui 3, 4 anos se desmorona, né? Ela precisa ser sustentável em todos os seus pilares. Então, nós não podemos falar de sustentabilidade nunca somente do ponto de vista de meio ambiente, de emissão, de qualidade do ar, né, de gases de efeito estufa, de aquecimento global. Nós não podemos achar que o meio ambiente é mais importante do que a qualidade do serviço que as pessoas ali precisam, né? E não podemos achar que a qualidade de serviço das pessoas é mais importante que o meio ambiente. Quer dizer, não é um mais importante do que o outro, são os dois. Tem que haver então, equilíbrio. Eu deixo assim, tem que haver equilíbrio. A política pública tem que ser feita para o passageiro, olhando sim os impactos disso no meio ambiente. Agora, existem alternativas tecnológicas que podem e já estão entrando. Tá? Eu vou dar aqui a minha sugestão daquilo que eu acredito que seja o caminho. Um caminho pé no chão, um caminho sustentável para a gente caminhar. Tá? A Europa já está... ela fez o dever de casa. A gente olha muito para a Europa. O que a Europa está fazendo, vamos fazer aqui. Não, nós temos que fazer o que a Europa já fez nos 5 anos anteriores. Não adianta eu ir para a Europa, sendo que eu não sou Europa. Então, a Europa, ela, há alguns 3 ou 4 anos, ela entrou com o Euro 6, que é a tecnologia de motores a diesel muito, 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 muito melhores em termos de emissão do que a Euro 5 que nós já temos aqui, que já é muito, muito, muito melhor do que a que tínhamos antes de 2012. Para a gente ter uma ideia, quando o Euro 5 entrou, que é esses motores que têm sistemas de filtros, né, no escapamento, quando a Euro 5 entrou no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, na frota do município do Rio de Janeiro, cada ônibus que entrou, ele reduziu em 80% o que era emitido num ônibus igual a ele, sem a tecnologia dele. De 2012 até hoje, fizemos o dever de casa. São 8 anos, 9 anos. Nós já trocamos 90% da frota. Fizemos com que 90% da frota já reduzisse, só por trocar a tecnologia, 80% do que era emitido. Isso é muito expressivo, é muito significativo. Muitas das vezes não é divulgado isso. E o Euro 6? O Euro 6 precisa entrar para dar a contribuição dele, como a Europa está dando. Agora, falarmos de trocarmos os veículos e fazermos uma mudança tão expressiva, sem primeiro fazer um primeiro dever de casa, que, na minha opinião, seria caminharmos também para a evolução dos veículos diesel, que se tornam tão eficientes em termos de emissão, tão significativamente não poluentes, quanto as outras alternativas. Tá? Você pegar um ônibus Euro 6, ele vai emitir praticamente o que emite um ônibus a etanol, um ônibus a gás natural, um ônibus a biodiesel, um ônibus a outro tipo de combustível renovável.
Tá? Então, essas coisas precisam ser colocadas para a gente fazer uma transição sustentável. Não adianta jogar o que tem aí fora e colocar uma outra coisa que custa 4, 5 vezes mais. E aqui fica uma referência para a gente ter de exemplo. Se fala de eletromobilidade. Eu acho que o futuro é a eletromobilidade. Eu acredito que daqui 10, 20, 30 anos, realmente, a matriz do transporte vai ser transformada. Acredito que vai ter muito veículo elétrico rodando por conta das emissões locais e da eficiência, principalmente do motor. Mas, Paulo, um ônibus elétrico hoje, para nós adquirirmos aqui no Brasil, ele custa 5 vezes mais do que um ônibus convencional. E nós temos que... O impacto disso na tarifa, quer dizer, torna, sem o auxílio do poder público, sem uma política realmente de mobilidade que vise a modicidade tarifária, você não consegue colocar um ônibus desse em operação. No caso do Rio de Janeiro, que não há nenhum apoio, nenhum subsídio, colocar um ônibus elétrico, como às vezes ventilam, vamos colocar o ônibus elétrico. Isso pode ter um impacto aí muito pesado na tarifa para o usuário, né? Se for feito só, coloque o ônibus elétrico sem estudar quem vai custear essa tecnologia. Exatamente. Aí eu faço essa pergunta. Isso é sustentável? Quer dizer, o sustentável é só emissão zero? É só emissão reduzida? Isso não é ser sustentável. Se ser sustentável é toda a cadeia ser sustentável. Então, nós estamos hoje falando, Paulo, você sabe muito bem, sobre novas fontes de financiamento do transporte público. Porque o transporte público, como está hoje, ele não vai ter futuro, ele não segue adiante. Por si, ele não vai seguir, porque ele está desmoronando. Não é só no Rio de Janeiro, isso aí tem sido refletido em outros lugares. No país inteiro, exatamente. O Rio de Janeiro, infelizmente, desculpa te interromper, é o mais atrasado na busca por uma solução em conjunto do poder concedente, com concessionários, com todo mundo. A nossa cidade aqui, especialmente, está no maior atraso em relação aí ao resto do país. Mas vamos seguir em frente. Desculpa a interrupção, foi só para pontuar isso. Imagina. Então, Paulo, em termos de ganho de consciência sobre essa realidade, nós temos um momento que eu acho que é oportuno. Está sendo transmitida uma nova consciência, e a população, eu acho que já está entendendo isso. O setor de transporte público precisa de fontes alternativas, não de combustível, também, mas fontes alternativas de financiamento, porque o passageiro sozinho não paga essa conta, não consegue pagar essa conta mais, em termos de ter uma qualidade. A qualidade do assento, a qualidade do ônibus, a qualidade do ar-condicionado, a qualidade do motor mais limpo, do combustível. Ok, mas essa conta precisa hoje ser reavaliada. E eu acho que cabe, sim, a entrada de novas alternativas. E aí nós temos muitas. Nós precisamos escolher qual a melhor delas se encaixa dentro de um cronograma de transformação. É essa agenda que eu acho que precisa ser discutida. Ao invés de dizer, não, vamos botar ônibus elétrico. Ok, mas por que não um ônibus com HVO? Aí eu estou complicando um pouquinho. O que é o HVO? Então... O HVO é o diesel verde. O diesel 100% feito de combustível renovável. Será que ele não é interessante? Ele muito interessante. Ele pode ser muito interessante. Essas coisas precisam ser escolhidas, mas isso tem que ser conversado e analisado. Não pode ser uma decisão simplesmente política, assim, de curto prazo, porque eu volto a dizer, a sustentabilidade não pode parar em 4 anos de um governo. Ela tem que seguir adiante, né? Isso é ser sustentável. Sim. O nosso tempo já está encerrando. Eu vou me permitir, os nossos operadores vão brigar um pouco comigo aqui, mas eu queria te fazer uma última pergunta rapidamente, antes da gente encerrar. A gente fala muito sobre a questão do transporte por ônibus. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem outros transportes, o transporte clandestino, alternativo, feito por vans, tem o transporte feito por aplicativos. Hoje, as motocicletas estão aí com delivery, com mototáxi, com tudo. Com relação ao transporte por ônibus, comparando com os outros tipos de transporte, quem polui mais hoje a nossa cidade? Olha, eu vou falar em números. Tá? Um passageiro andando num ônibus, no transporte público coletivo, por diesel, tá? Por diesel, que é o que temos,
Sim. Ele emite 16 gramas de CO2 por quilômetro que ele roda. 16 gramas. Esse mesmo passageiro migrando, indo, sendo atraído por um transporte individual, por aplicativo, deixando de ser estimulado a andar num ônibus, num transporte coletivo que precisa de oferta, precisa de frequência, precisa de fonte de custeio, esse indivíduo deixa de emitir 16 gramas para emitir 127 gramas. 8 vezes mais CO2. E aí eu volto à pergunta. O que é mais sustentável? É tirar o diesel, colocar uma coisa muito mais cara, ou reatrair esse passageiro para o transporte público e reduzir em praticamente 80% a emissão desse passageiro que está andando no transporte individual? Então, essa é a realidade. Precisa haver política pública que priorize o transporte público, porque não adianta trocar o diesel por qualquer outra coisa se o sistema está perdendo demanda e essa demanda está indo para o passageiro do transporte individual. Não vai alterar em nada as emissões da cidade. Isso é uma incoerência assim, de natureza de planejamento. Qualquer um técnico que olha isso fala, isso não faz sentido. Então, essa é a resposta aí para você com números, tá bom? 8 vezes mais é o que emite um passageiro que resolve andar de carro ao invés de transporte público por ônibus. Isso sem contar os impactos na ocupação do solo mesmo, né? na ocupação das vias, engarrafamentos, mobilidade, tempo de viagem. Bem, é uma questão muito complexa que eu já te convido para daqui a um mês a gente voltar a conversar, retomar essa conversa a partir desse ponto. A gente falar um pouco mais sobre a questão da mobilidade sustentável, não apenas dessa questão da matriz energética que move aí o nosso transporte, mas a gente falar um pouco mais sobre esse conceito de cidade. Então, Guilherme, te agradeço muito aí pela participação, agradeço pelo conhecimento que você trouxe. Tanto, olha, eu que já estou no setor, aprendi muito hoje aqui contigo e tenho certeza que os nossos ouvintes também. Então, te pergunto, você quer fazer alguma consideração final para a gente poder encerrar aqui rapidamente? Não, só me agradecer, me disponibilizar aqui, Paulo, sempre para bater esse papo aí e falar sobre o setor e sobre o futuro, tá? Bela iniciativa aí, muito obrigado. Tá bom. Obrigado então, Guilherme. E chegamos ao fim de mais uma edição do podcast do Rio Ônibus, que estará disponível para você ouvir novamente a qualquer momento e compartilhar com quem você quiser. Na semana que vem teremos aqui mais uma edição dedicada ao meio ambiente. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.